Oi gente, eu tô gravando aqui mais um vídeo, né, sobre as relações abusivas. Eu fiquei feliz que o primeiro vídeo já coloquei no ar, vídeo do Gaslighting, e teve uma repercussão razoável. Para quem não era conhecida nesse meio de vídeo, para quem nunca tinha gravado um vídeo antes, teve um pessoal que assistiu, comentou, deu like, a linguagem do Facebook, né, dá like. Eu espero que, apesar de ser um tema muito espinhoso, aos poucos as pessoas possam se conscientizar através desses vídeos que eu tô gravando. Também, se a pessoa tiver sugestão ou até discordar, falar eu não concordo com isso daí que você tá falando, pode escrever. Eu nunca vou chegar e falar assim, não, olha, só pode concordar comigo, né? É um lugar aberto. Então, tem gente que concorda, que escreve concordando, falando sim, tá certo. Mas se um dia tiver alguém que discorda, pode escrever também, tá bom? Bom, gente, um detalhe que eu gostaria de falar é que eu assisti o meu último vídeo que eu gravei, que era aquele que falava do love bombing e do ciclo de idealização, que inclui o love bombing, desvalorização e descarte. Esse ciclo é efetuado por muitas pessoas que são abusivas, né? Ele é muito comum, esse ciclo de ser realizado. Só que assim, a gente teve um trecho do vídeo que me incomodou um pouquinho, porque parecia que eu tava falando de chantagem. Não é chantagem, tá, gente? Era aquela parte que eu falei assim, que ninguém é obrigado a fazer sexo só porque ficou conversando com a pessoa um mês ou dois na internet. Por que isso? Porque tem gente que acha que já é obrigado. Ou acha que porque tá numa suposta relação séria já é obrigado a fazer sexo. Aí eu falei assim, bom, se a pessoa não quer fazer, ela pode chegar lá e falar assim, olha, ou a gente faz o sexo ou a gente termina a relação. Depois que eu assisti e reassisti o vídeo, porque eu tento assistir algumas vezes antes de lançá-los ao ar para ver se está tudo certo. Infelizmente o vídeo não tem aquela ferramenta de edição do computador que você pode deletar, você pode reescrever o texto depois que você mandou errado. Eu pensei assim, bom, deve haver maneiras de editar o vídeo, mas eu não conheço, eu sou muito leiga nesse aspecto de vídeos, né? Então eu tô mandando o vídeo cru, com todos os defeitos, com todas os erros, às vezes eu falo palavra errada e eu deixo o vídeo do jeito que tá. Né? Teve vídeos, inclusive, que eu achei assim que tava um pouco, algumas coisas estranhas, mas eu mantive. Vamos ver se com o tempo eu consigo me corrigir também nesse aspecto. Gente, eu gostaria de falar o seguinte, há uma diferença muito grande, tá, entre chantagem e uma conversa franca sobre algo que você não tem na sua relação, você gostaria de ter e a outra pessoa não pode ou não quer te dar. Vamos dar um exemplo? Vamos supor que você está namorando com uma pessoa há pouco tempo. É o exemplo do sexo mesmo, e a pessoa não quer fazer sexo agora com você. Você pode escolher entre esperar mais um pouquinho, porque a pessoa precisa conhecer direito o outro. Tem gente que é assim ainda, hoje. Quer conhecer o outro direitinho, quer saber se a relação vai ter futuro mesmo. Aí sim, a pessoa entra no âmbito do sexo. Aí é uma escolha. Se a outra parte já está acostumada a começar a ter relação sexual muito cedo na relação, ela pode, de duas uma, ela pode esperar pelo outro, ou ela pode sentar e conversar, falar, olha, fulano, você é uma pessoa muito legal, a gente tá combinando tal, mas eu me sinto com essa necessidade de fazer sexo. Já passou X tempo do nosso namoro, a gente ainda não fez. E aí, o que a gente faz? Essa é uma conversa séria. Uma conversa séria e honesta, você está explicitando uma necessidade que você tem de ter o sexo na relação. Pode ser com qualquer outra coisa, do tipo, a gente não se vê com muita frequência, a gente não sai com muita frequência, ou então, quem vai pagar a conta dos encontros, ou se é um só, ou se os dois vão rachar. Né? São arestas que vão sendo aparadas na relação, e se for realmente muito insuportável para uma das partes, haver o rompimento.
ela chegar e falar, olha, eu já explicitei mais de uma vez que a gente queria fazer isso, você não quer fazer, então a gente rompe, deixe-me livre para conseguir alguém, para encontrar alguém que faça isso por mim, ou seja, que faça o sexo na frequência que eu quero, que me encontre na frequência que eu quero, que divida as contas ou as saídas do jeito que eu quero, que a gente saia com a frequência que eu quero. Claro que as duas partes têm de ceder um pouquinho. Tem uma parte da relação que eu quero se ver todo dia, quero que a gente se veja todo dia. E a outra parte chega e fala assim, mas eu não ganho o suficiente pra gente ficar saindo todo dia. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que, enfim. Vamos sair 3 vezes na semana? Ou uma vez na semana, 2? É um consenso. Aí um vai cedendo, o outro vai cedendo, até que se acha um meio termo. Essa é a conversa sincera. Correto? Sobre o que um precisa na relação e o outro não tá dando e não tá sabendo às vezes. Que a outra parte está chateada. A chantagem já é o contrário. Apesar da abordagem ser muito semelhante nas palavras, mas nas atitudes ela é muito contrário. Ela inclusive pode ser considerada até uma pressão sobre a outra parte. Por quê? A pessoa chantagista usualmente ela é abusadora, seja homem, seja mulher, tá, gente? Tem mulher abusiva também. Ela é abusadora, ela não respeita os seus direitos na relação, ela não respeita os deveres dela e ela só quer receber. E o que acontece? Ela vai te manipular para que você faça exatamente o que ela ou ele quer. Ela não vai entrar em consenso, não existe consenso com a pessoa manipuladora. Quando uma das partes quer pedir ou negociar algo que para ela está errado na relação com a pessoa manipuladora, geralmente ela dá aquilo que se chama tratamento de silêncio. Ela some, ela diz que está ofendida. Imagina, você quer que eu saia mais vezes com você na semana? Você está achando que eu só vivo para você? Você é obsessivo, você é obsessiva, sempre vai dar uma carga de culpa. Ele nunca vai chegar, ele ou ela nunca vai chegar e tentar ser pelo menos um pouquinho compreensivo. Ele vai sempre chegar e colocar uma carga de culpa. Ou então, se você pede para fazer mais sexo durante a semana, se só fazem 2 vezes na semana, a pessoa quer fazer mais, sei lá. Você só pensa em sexo, você é um tarado, você é uma tarada. Pelo contrário, se a pessoa quiser muito sexo e você chegar e falar, olha, vamos dar um tempinho, eu tô muito cansada, eu tô trabalhando muito. Você não liga pra mim. Olha que eu arrumo outra que faça. A conversa do manipulador nunca é pra achar consenso, é sempre pra fazer o que ele quer. Ele nunca vai chegar pra você e, não, tá bom, olha, vou ceder um pouquinho assim. A gente vai se encontrar 2 vezes na semana, porque 1 vez na semana tá muito pouco pra você. A não ser que haja realmente um motivo sério, do tipo, vocês moram super longe e só dá pra se ver 1 vez no mês, 1 vez a cada 15 dias, só que, assim, relações assim são muito desgastantes, gente. O legal nesse caso seria uma das partes se mudar logo pra cidade da outra pra se verem com mais frequência, senão fica uma relação muito distante. Mas amiga do meu vizinho que tem uma irmã, que tem um vizinho, que tem um cachorro, cujo pai é professor do meu irmão. Eles namoraram 5 anos à distância. Mas tem que ter muito gás. Vocês não vão se ver com frequência. Sexo, então, vai ser uma coisa com pouquíssima frequência. Tem que ser um casal que releve bastante a questão do sexo. Então, gente, é uma coisa temporária. Eu considero uma coisa temporária. Eu não namoro mais à distância por uma razão. Abusador se utiliza muito da distância para poder ter várias namoradas ou namorados na cidade dele ou dela. Para ser casado e ter uma relação provisória, casual com você. Mesmo que ele não chame de casual, ele pode até te chamar de noiva. Ele pode até te chamar de esposa. Tem uns que abusam, te chama de esposa mesmo quando você não é esposa do cara. Pra quê? Pra tentar te dar um título que você não tem, para que você dê a ele os direitos de marido que ele não é.
Ele não é seu marido, ele não age como marido, mas ele te chama de esposa para que você dê os direitos dele de marido, seja lá eles quais forem. Voltando àquilo que a gente estava falando, relação à distância é complicada porque a pessoa muitas vezes ela abusa dessa distância, primeiro para não ter intimidade, é uma relação que não tem intimidade nenhuma, não falo só da sexual, eu falo de tudo. Você precisar da pessoa para te acompanhar num lugar, você não tem. Você precisar da pessoa para um ombro amigo, você não tem. Você não tem. Então, deveria ser uma relação provisória. Você não devia colocar assim, não, olha, nós vamos namorar 10 anos à distância. É muito desgastante para um ser humano que precisa de contato constante, que precisa ter alguém ali do lado sempre. Fica uma pseudo-relação. Me perdoem os que são a favor de relação à distância. Um dia eu já pensei que também não tinha nada a ver. Até que um dia eu vivi relação à distância e aconteceu o que aconteceu. Mais tarde eu posso talvez contar com detalhes o que ocorreu nas minhas relações à distância. Foi mais de uma, tá, gente? Voltando àquele assunto, gente, vamos supor que a pessoa, vocês não conseguem entrar num consenso. A pessoa chantagista, ela vai perceber que o outro é muito apegado, sim, porque abusadores se relacionam com pessoas apegadas, que têm medo de ser abandonadas, que têm medo de aquela ser a última pessoa que goste delas no mundo, então elas começam a chantagear com o término. É muito diferente de você chegar numa situação e falar assim, eu não tô feliz com a quantidade de saídas que a gente dá na semana, ou não tô feliz com os nossos encontros porque sou sempre eu que pago, ou não tô feliz com a quantidade de relações sexuais que a gente tem na nossa relação. Então, se continuar assim, ou a gente entra num consenso, ou a gente infelizmente vai ter que romper. É diferente do sujeito chegar, você sugerir uma coisa às vezes pequenininha, uma coisa simplesinha, uma contrariedade muito bobinha, e o sujeito fala, não, eu vou terminar. Primeira briguinha, vou terminar. Deu mais atenção pro irmão, pra irmã, pra mãe, pro pai, vou terminar. Falou que não gostou de um comportamento dele ou dela, vou terminar. Tudo tem que ser do jeitinho dele, senão ele vai terminar. Gente, isso é chantagem. Por quê? Quando a pessoa quer terminar por ter o seu direito assegurado de fazer o que ela quer na relação, primeiro ela conversa, ela não põe ares de você é culpado, feio, bobo, chato, aquele ar de criança mimada que não aceita ser contrariada. Isso é coisa de chantagista. A pessoa, quando ela conversa honestamente, mesmo que ela opte pelo rompimento, ela já conversou 1, 2, 3 vezes, às vezes a outra parte é inflexível. E ela chega e fala, não dá mais, gente. Você é inflexível, não dá mais, vamos terminar. Mas o chantagista, qualquer besteirinha. E é sempre assim, vou terminar, terminar que é bom, ele não termina. Ou às vezes ele até termina, mas ele espera que você vá ajoelhar aos pés dele implorando para voltar. Se você não implora, ele vai atrás de você. Não, mas como assim você não veio atrás de mim? Você não sentiu minha falta? Não. Ué, não. Você não quer terminar? Vamos terminar. Não, mas eu quero falar com você. Não. Terminou. Entendeu? O chantagista não respeita a opinião do outro, não respeita o direito do outro. Ele quer suprimir, é o que eu falei no outro vídeo também. Eles optam por relação séria para, de maneira ardilosa, suprimir os deveres que eles têm na relação e só aproveitar os deveres. Ficar uma parte com o peso todo nas costas e a outra parte aproveitando tudo. É muito desgastante. Muitas pessoas têm ataque de ansiedade, síndrome do pânico, chega até um ataque de depressão por causa dessa sobrecarga. Sempre que você é muito exigido e não tem o suficiente em troca ou não tem nada em troca, você começa a entrar em parafuso. Então, esse sujeito chantagista começar a falar pra você, vamos terminar, vai terminar com birrinha de criança, termina, deixa ele, o menininho, a menininha, mimadinho, mimadinha, no cantinho da disciplina.
E se houver outro trouxa, outra trouxa que quer namorar, casar com um moleque, uma moleca dessa, deixa pra outra parte assumir essa bomba aí, né? Não fica achando que é o último, que é a última da sua vida, porque não é. Isso também é mais pensamento comum de mulher. Ah, não, porque depois dos 40, algumas depois dos 25, com 25 já não presta mais a mulher. Depois dos 25, depois dos 30, ninguém mais me quer. Eu tenho 2 filhos, ninguém mais vai me querer. Gente, aprende a ser feliz sozinho, sozinha. Não vou falar pra você ser celibatário, nunca mais se relacionar na vida. Mas se for pra ficar com babaquinha, que fica de chantaginha, melhor sozinho. Gente, muito obrigada e até o próximo vídeo.